Quero convidar que você abra a sua Bíblia, então, no livro de 1 Samuel, no capítulo 26, apenas o versículo 24. 1 Samuel 26, 24. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Samuel 26, 24. Assim como a tua vida foi preciosa aos meus olhos, seja a minha vida preciosa aos olhos do Senhor, para que Ele me livre de todo sofrimento. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra, porque ela é viva, porque ela é eficaz, Pai. Que nessa noite, mais uma vez, o Senhor fale aos nossos corações através da sua palavra e somente por ela, em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto, ele narra então o momento da história do rei Davi, um dos momentos em que Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul, né? E Davi, ele teve algumas oportunidades de tirar a vida do rei Saul. Nessa oportunidade, no capítulo 26 de 1 Samuel, então Davi, ele sai do seu acampamento e ele pergunta quem pode sair, quem pode ir com ele até o acampamento onde estava o rei Saul e o seu exército. E Abissai, então, ele se oferece para ir até o acampamento do rei Saul com Davi. Ao chegar no acampamento do rei Saul, Davi percebe então que o rei Saul, todos os seus guardas, todo o seu exército então estava dormindo. Abissai fala para o rei Saul que seria a oportunidade perfeita de então derrotar o seu inimigo, aquele que o perseguia, o rei Saul. Mas assim como outras vezes, Davi, ele não quer matar o rei Saul. É interessante, se você ver o texto, alguns versículos à frente, né, antes do versículo 24, Abissai diz assim, permita que eu atravesse o rei Saul com uma lança de uma só vez, né, que eu crave a lança na terra, através então do rei Saul, matando o rei Saul, e Davi não permite que isso aconteça. Pelo contrário, Davi mais uma vez não mata, não quer tocar naquele que era naquele tempo o ungido do Senhor, o rei Saul. Então ele pega a lança do rei Saul e depois ele mostra essa lança ao rei Saul. Está vendo aqui a sua lança? Eu tive a oportunidade de te matar. E aí então nós chegamos a esse versículo 24, em que Davi declara que assim como a vida do rei Saul foi preciosa aos olhos do próprio Davi, que a vida de Davi, então dele, seja preciosa aos olhos do Senhor, para que livre de todo o sofrimento. E quando nós lemos esse texto, e a história é muito interessante, eu gosto muito da história do rei Davi, de todas as nuances assim, da história dele, dos sentimentos, da questão histórica, eu acho muito interessante. Mas o que mais importa para nós hoje aqui no texto é que Davi tem a noção de que a sua vida é preciosa para Deus. Então, o mais importante para nós hoje, nesse texto, dentro desse contexto, é o valor da vida. Davi pede, então, que a sua própria vida seja preciosa aos olhos do Senhor. E eu creio que era. Lá em Hebreus 11, 32 e 33, no finalzinho ali, então, da galeria, né, dos heróis da fé famosa de Hebreus, capítulo 11, diz assim os versículos 32 e 33. E que mais direi? Pois me faltará tempo se eu falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Estes, por meio da fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca
de leões. Fecharam a boca de leões. Então, com certeza, a vida de Davi, segundo o autor de Hebreus, é uma daquelas vidas que são preciosas aos olhos do Senhor. Nessa semana, então, na quinta-feira, nós estudamos a genealogia de Jesus, tanto em Mateus quanto em Lucas, e nós aprendemos que a genealogia descrita por Mateus é a genealogia de José, e a genealogia descrita por Lucas é a partir da família de Maria. Por isso as duas genealogias são tão diferentes. Mas adivinhe quem está lá nas duas genealogias? O rei Davi, né? A sua presença ali, a marca da sua história. Quantas vezes Jesus é chamado de filho de Davi? Só pelo cego, uma porção de vezes, né? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então, com certeza, a vida de Davi, ela foi uma vida preciosa para o Senhor, assim como ele pediu. E nós cremos que a nossa vida também é preciosa aos olhos do Senhor. Eu quero falar com você nessa noite sobre autoestima, porque a sua vida, a minha vida, com certeza é preciosa aos olhos do Senhor, e eu quero que você preste atenção e que você comece a pensar sobre a sua vida, sobre os aspectos da sua vida, como o Senhor tem cuidado da sua vida, ou como você acha que Ele não tem cuidado. Mas o fato aqui hoje é que eu creio, em nome de Jesus, que a sua vida, ela é preciosa aos olhos de Deus. A Bíblia, então, ela não nos esconde nada sobre qualquer assunto, não é isso? E a Bíblia, então, vai nos falar sobre a brevidade, a fragilidade da vida, através do livro de Jó. Em Jó, capítulo 14, versículos 1 e 2, o próprio Jó, aquele que estava sofrendo, que perdeu os seus filhos, que perdeu os seus bens, que estava ali num sofrimento tamanho, ele diz o seguinte: o homem nascido da mulher tem vida breve e cheia de inquietações. Como a flor, ele nasce e murcha. Como a sombra é fugaz e não permanece. E isso é uma realidade. A vida é breve, a vida ela é frágil, mas nem por isso a vida ela é menos importante. A Bíblia também fala da dura realidade do pecado e do efeito do pecado sobre essa nossa vida que é preciosa. Eclesiastes capítulo 7, versículo 20, diz assim: pois não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Não há nenhum homem justo. Então, pastor, você quer falar sobre o valor que a vida tem aos olhos do Senhor, e você vai me falar que a vida é breve, que a vida é frágil e ainda por cima é cheia de pecado e de injustiça. Mas mesmo diante de toda a brevidade, diante de toda a injustiça, diante de toda a dificuldade que nós vivemos, mesmo assim nós podemos crer que a nossa vida é preciosa aos olhos do Senhor. Salmo 116, versículo 15, tem um texto que é muito usado, principalmente em sepultamentos, mas eu quero que você pense um pouco diferente sobre esse texto nessa noite. Salmo 116, versículo 15, diz assim, na minha versão, tem aquela versão ali: a vida dos seus seguidores é preciosa aos olhos do Senhor. E a minha versão diz um pouco diferente, né? Diz assim: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. E aí, pastor, você quer dizer que então, que a vida ela é preciosa, mas então para Deus o que é precioso mesmo é a morte? Nós precisamos entender, irmãos, que a morte é uma porta que se fecha para essa realidade.
mas também é a porta, a mesma porta que se abre para a realidade da eternidade. Quando eu leio esse texto, e eu costumo ir a muitos sepultamentos, né, por força de ofício, eu entendo que a morte dos seguidores do Senhor, como diz aquela versão, ou a morte dos seus santos, ela é preciosa, porque finalmente o Filho chegou em casa. E ele quer então ter um relacionamento, ele quer realmente ser o Deus desse povo e desse justo, desse separado. A morte dos seus santos, então, é preciosa ao Senhor, porque ela possibilita um convívio com o próprio Deus que nós não temos aqui na terra. Você entende isso? E só porque Deus, Ele quer conviver conosco, isso já é um baita incentivo para que eu entenda que a minha vida, ela é preciosa. Mas sabe de uma coisa, queridos? A vida, como nós conhecemos, ela tem sido muito desvalorizada. A vida tem sido desvalorizada por pensamentos e por procedimentos. Nós temos aqui na nossa igreja psicólogos, pessoas que trabalham com psicologia, que podem vir a atender pessoas que trabalham com situações mentais, pessoas com distúrbios, com problemas mentais. E quantas vezes nós ouvimos dizer que alguém soprou no ouvido de outra pessoa: tira a sua vida, se mata, você não é ninguém, acabou para você, game over, vai embora, amaldiçoa o seu Deus e morre. A vida então tem sido desvalorizada por pensamentos que são influências diretas, e eu creio nisso e posso falar com todas as letras, que os pensamentos que militam contra a vida que o Senhor nos deu, esses pensamentos não vêm de outro lugar, senão do inferno. Porque a onda do inimigo, que já está derrotado, é levar o máximo de pessoas junto com ele. A onda dele é esvaziar o céu. A influência dele é para invalidar a obra de Cristo Jesus, à medida que as pessoas não entendem a sua obra e não o aceitam como seu Salvador. Então, os pensamentos têm sido um problema, tem sido então uma desvalorização da sua própria vida. E eu costumo dizer, já disse isso muitas vezes, que nesse tempo o diabo tem trabalhado muito mais por influência do que por possessão. Se nós dermos uma brecha, ele vai influenciar. Ele não poupa crianças, ele não poupa bêbados, ele não poupa drogados. Se alguém está fora da sua consciência, ele vai tentar usar, e ele vai tentar destruir, porque ele não tem pudor. E ele destrói a vida da humanidade, porque a vida do ser humano é preciosa para o Senhor. A sua vida é muito preciosa para o Senhor. Nós temos aqui crianças, nós temos adolescentes, nós temos adultos, e temos mais adultos, e pessoas de todas as idades. Não importa a sua idade, a sua vida é muito preciosa para o Senhor Jesus. Queridos, essa não é uma mensagem de coach ou de autoajuda, mas eu entendo que a igreja também é o lugar de falar sobre isso, sobre a sua vida, sobre o zelo que tem na sua vida. De que adianta você vir à igreja, você cantar louvores, você participar da comunhão, se no seu interior você está destruído? Teólogo chamado Morton Kelsey, ele diz o seguinte: a igreja não é um museu para os santos, mas um hospital para os pecadores. A igreja não é o lugar para eu desfilar no alto da minha santidade, coisa e tal, não. A igreja é um hospital para a minha alma, é um hospital para a minha vida, é uma cura para as minhas feridas, e as feridas da alma só podem ser curadas pelo curativo que se chama Jesus. As feridas da nossa existência só podem ser curadas pelo remédio chamado Jesus Cristo. Com o apoio
dos nossos profissionais, dos nossos médicos, da medicação que você toma. Se você chegar em casa e falar assim, o pastor mandou eu jogar o remédio de pressão fora, pá, aí não vai fazer isso não, senão amanhã não está 12/8, vai dar problema. Mas eu quero dizer que a sua vida é importante, e esse processo faz parte da vontade dele. Brennan Manning, no seu livro O Impostor que Vive em Mim, ele diz o seguinte: a boa nova do Evangelho da Graça grita em voz alta: somos todos mendigos, igualmente privilegiados, mas não merecedores às portas da misericórdia de Deus. Não merecedores da misericórdia de Deus, que é abundante, que se renova a cada manhã. Misericórdia que é a causa de eu não ser consumido. Misericórdia que me dá oportunidade, na verdade, que dá oportunidade a todas as pessoas do mundo, e tem sido assim e vai ser assim até que Ele venha. Mas, queridos, se a nossa vida não fosse preciosa aos olhos de Deus, o mundo não teria tanta oportunidade quanto tem. Na história, quantas vezes, quantas oportunidades, em quantas ocasiões, quantos testemunhos. Por que a igreja não parou ainda, como nós cantamos, né? Os leões não pararam a igreja, nada para a igreja, porque o Senhor tem um plano para a vida de cada pessoa, porque a vida de cada pessoa é sim preciosa. Não importa o quão cabisbaixo você chegou aqui nessa noite, eu quero dizer que nós todos, né, assim como Brennan Manning diz, somos mendigos igualmente privilegiados, não merecedores às portas da misericórdia de Deus. E embora nós tenhamos muitas dificuldades na nossa vida, na família, eu tenho problema, você tem problema, todos nós temos problemas, apesar da carestia, apesar da criminalidade, apesar de uma inversão de valores, de uma cultura totalmente contra Cristo e o Evangelho, apesar de muitas vezes, muitas pessoas olharem para a nossa situação, talvez você se encontre numa situação em que alguém possa olhar para você e dizer assim como a mulher de Jó disse, amaldiçoa o seu Deus e morre, mas nós podemos nos levantar, nós podemos seguir e amar ao nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecido que mesmo sem valor, Ele me ama. Algumas coisas têm um valor estranho, né, na sua vida, algumas coisas aparentemente sem valor, têm um valor estranho na sua vida. Acho que eu já falei isso, eu tenho um copinho de alumínio lá em casa, do Flamengo, né, fez cara feia, né? Mas você não consegue ficar feia, tá vendo? Aí, ó, né? Copinho do Flamengo, copinho feioso, caracachento, né? O logotipo do Flamengo lá, o escudo do Flamengo, nem dá para ver mais, mas eu sou flamenguista mesmo, tá? Mas esse copo, ele tem um valor para mim, porque ele foi de um primo meu, que era muito meu amigo, que morreu muito cedo, e a minha tia falou assim, Júnior, olha, esse copo é seu, todo amassado, tia, muito obrigado, parece que é um troféu, é uma coisa assim, pode ser que para muitas pessoas, principalmente para os vascaínos e para os tricolores, não tenha valor nenhum, mas para mim, aquele copo amassado e feioso tem muito valor, porque ele me lembra do meu grande amigo, do meu primo, a pessoa que marcou muito a minha vida. Sabe, queridos, o Senhor olha para nós, e mesmo que você se ache amassado, caracachento, sem valor, Ele sente algo por você, Ele te ama, e Ele quer o melhor para a sua vida. Romanos 5:8, então, nos dá conta dessa grande realidade, e é um grande incentivo para que a minha autoestima esteja lá em cima e não lá embaixo. Romanos capítulo 5, versículo 8. Vamos ler juntos? No 3, vamos lá? 3 e...
mas Deus prova o seu amor para conosco, ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Amém, aleluia, glória a Deus. Só isso, meu irmão, só isso já é o combustível, ou precisa ser o combustível da minha felicidade, o combustível do meu valor. É claro que eu não estou dizendo aqui para ninguém ser soberbo, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Seja humilde, mas não seja um capacho dos sentimentos que o inimigo coloca na sua mente para te destruir. Não seja refém da palavra que vem do inferno para a sua vida, tentando te destruir. Não seja então ali um escravo de uma vontade que não vem do céu, porque Deus provou o seu amor. Não sou eu que estou dizendo, Deus provou o seu amor ao enviar o seu Filho para morrer por você e por mim. E não ironicamente, o Novo Testamento, a ressurreição de Cristo, talvez, eu não posso afirmar com certeza, mas o fato histórico, um dos fatos históricos que é melhor documentado, é a morte e a ressurreição de Cristo. Você sabe por quê? Porque é a prova, porque Deus provou, Ele prova que te ama. Se isso não for um fator para que a sua autoestima seja elevada, então nada mais será. A nossa vida é tão interessante, tão importante para o Senhor, e eu leio o texto de Apocalipse, em Apocalipse 3:20, que diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E nós vemos e lemos esse versículo, e talvez você pense na sua casa, você pense que é muito bom receber as pessoas, mas para um judeu isso aqui é especial. Para um judeu, ser recebido ou receber alguém em sua casa significa que realmente você quer se relacionar com essa pessoa. Quando o texto de Apocalipse, o próprio Jesus então diz que está à porta e bate, e que deseja entrar na sua casa e cear contigo, significa que a sua vida importa para Ele, significa que Ele quer se relacionar com você, significa que Ele quer ouvir a sua oração, significa que Ele quer ser ouvido através da palavra de Deus, significa que Ele quer ser ouvido através das mensagens, significa que Ele quer que você aproveite todas as oportunidades para conhecê-lo melhor, e ao conhecê-lo melhor, isso possa fazer uma diferença tremenda na sua vida, tremenda na sua ansiedade. Eu tenho ansiedade, sofro, tremenda na sua depressão, tremenda no seu dia a dia, tremendo na sua tristeza. E quando eu vejo e leio Apocalipse 3:20, eu não consigo deixar de pensar em Zaqueu, na história de Zaqueu, descrito no Evangelho de Lucas, capítulo 19. E o que Zaqueu pensou quando Jesus então fala assim para ele: Zaqueu, hoje me convém estar na sua casa, hoje convém então almoçar contigo, Zaqueu. Zaqueu, aquele cara ali, maltrapilho, rejeitado, rico, mas um mulambo aos olhos daquela sociedade, um nada aos olhos daquela sociedade, desprezado por todos. E eu fico pensando, Zaqueu subiu no sicômoro porque ele não queria ser encontrado, ele só queria ver Jesus, mas Jesus queria mais. Às vezes nós passamos a nossa vida toda só vendo Jesus de longe, só esperando Jesus passar e fazer alguma coisa na vida de outra pessoa, mas Jesus, Ele quer entrar na sua casa, Jesus, Ele quer entrar no seu coração, Jesus, Ele quer ter uma experiência de intimidade, uma refeição contigo. É isso que Apocalipse 3:20 quer dizer. Se ele entrou na casa de Zaqueu, se Zaqueu, que não importava para ninguém, era importante para Jesus, você também é, a sua vida também é, e eu creio que essa é uma realidade. O Senhor nessa noite,
Ele quer te dizer que a sua vida, ela é muito, muito, muito preciosa. Preciosa demais. Salmo 94, versículo 14, diz assim: pois o Senhor não abandonará o seu povo, Ele não irá desamparar a sua herança. E você pode olhar para esse texto e falar assim: pastor, mas isso é lá no Antigo Testamento, é lá em Salmos. Mas note então o que diz em Mateus 28, no versículo 20, e aí somente a parte final do versículo. Ele diz assim: e eis que estou com vocês todos os dias, até o final dos tempos. Amém? Ele está conosco, Ele está contigo. Não há força em mim, não há força no meu coração. Psicologicamente eu sou fraco, mas em Jesus eu sou forte. Nele eu posso fazer muito mais do que eu possa imaginar. Thomas Merton, um outro teólogo que eu gosto bastante, ele diz o seguinte: um santo não é alguém bom, mas alguém que experimenta a bondade de Deus. Eu quero te convidar nessa noite a se permitir, a permitir-se, a permitir-se experimentar a bondade de Deus na sua vida. Talvez você tenha vindo para o culto dessa noite não tão contente com a sua vida, não tão contente com a sua história, mas eu quero dizer, por esse e por muitos outros motivos, você tem motivo para ser feliz. O Espírito Santo do Senhor habita em você, o Espírito Santo do Senhor te move. Ele quer ceiar com você, Ele quer te receber, Ele quer que você seja amigo, porque existe valor na sua vida e na minha vida. Coloque-se diante do Senhor nesse tempo, feche seus olhos. Nós queremos orar ao Senhor por esse certamente motivo. Que a bondade e o teu amor me seguirão todos os dias da minha vida. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Coloque-se diante do Senhor, todos os dias, reconhecendo a bondade do Senhor para com a sua vida. Desde quando me levanto, não podemos nos conformar em vê-lo experimentá-lo através da experiência de outras pessoas. Mas como Ele tem sido misericordioso, Ele te ama, Ele quer te salvar, Ele quer caminhar contigo, Ele quer te tirar da caverna espiritual, emocional, física ou sentimental onde você está. Em nome de Jesus. Que me guie ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. Pode cantar? És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Quero convidar você nessa noite. Existe alguém aqui afastado dos caminhos do Senhor, que deseja voltar nessa noite, que deseja dar um passo em relação a uma valorização pessoal? Se você quiser isso, eu gostaria de orar por você nessa noite. Você pode levantar a mão aí no seu lugar. Alguém que ainda não aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, eu posso dizer que esse é o passo da maior valorização da sua vida, porque diante de Deus você tem valor. Na bondade. Existe alguém aqui afastado, que ainda não aceitou Jesus, deseja tomar esse passo, fazer isso?
quer orar com você. Em nome de Jesus, dê esse passo em nome de Jesus. Não escute a voz do inimigo, escute a voz que vem do céu. O Senhor se importa com a sua vida, com as nossas vidas, com as vidas dos seus parentes, em nome de Jesus. Mas também nós, crentes em Cristo Jesus, temos sido afadigados, maltratados pela ansiedade, pela depressão, pelos problemas do dia a dia. Eu quero dizer, meu irmão, você tem valor. Você tem valor. Você quer reconhecer esse valor que você tem? Fique no seu lugar, em nome de Jesus. Se você quer entregar mais ainda a sua vida aos pés do Senhor, reconhecendo o valor que você tem, ansiosos, depressivos, pessoas com problemas, mas que na verdade são filhos amados do Senhor Jesus. Se você quer isso nessa noite, eu te convido a ficar de pé, reconhecendo: Senhor, eu tenho valor. Senhor, eu quero ter esse valor que o Senhor tem depositado para mim. Eu quero aproveitar esse valor que o Senhor me dá. Fique de pé no seu lugar, vamos cantar essa canção. Vamos juntos? Senhor, eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo o tempo. Vamos ficar de pé, vamos ficar todos de pé. Todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, Senhor. Só com as nossas vozes. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, para encerrar? És fiel em todo o tempo. Te agradecemos, Pai, pela sua fidelidade. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Pai, como o Senhor é bom, Pai. Como a sua misericórdia se renova na minha vida, nas nossas vidas, a cada manhã, Pai. Senhor, nós queremos te servir com propósito, Pai. Senhor, nós queremos declarar nessa noite que reconhecemos e agradecemos, porque mesmo não sendo merecedores, somos preciosos à sua vista. Até a nossa morte é preciosa para o Senhor, Pai. Orienta-nos, Senhor, em nossa vida. Ergue, Senhor, os nossos olhos, Senhor, dá-nos uma nova postura diante das situações difíceis, porque todos nós queremos reconhecer e declarar que somos filhos amados do Senhor em Cristo Jesus, e por isso nós agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Você pode abraçar a pessoa que está do seu lado?
Abraça esse filho amado do Senhor. Você pode declarar palavras de bênção para o seu irmão, em nome de Jesus. Palavras de bênção. Hebreus 12, de 1 a 3. Pode continuar se cumprimentando, você tem valor. Diz assim: portanto, também nós, rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu. Está assentado à direita de Deus. Assim considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e fiqueis desanimados. Amém? Não desanime, não se canse. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo nessa semana. O Senhor é contigo na sua vida. Graças a Deus pela sua vida. Que você tenha uma semana de paz na presença do Senhor. Terça-feira nos encontramos no nosso PGM. Tem cantina hoje, 2 embaixadores do rei. Feche seus olhos então para encerrarmos o culto dessa noite. Que a graça do nosso Senhor, o amor de Deus Pai e as consolações do teu Santo Espírito seja conosco hoje e para sempre.